Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado, querido. Bom dia a todos! Bom dia! Está mais empolgado esse... É que tem mais gente, né? Mas vamos ver se fica mais bonito isso aí. Bom dia! Bom dia! Glória a Deus! Queridos, é um prazer enorme a gente poder estar compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E, como eu falei o dia de ontem, a gente não ministra aquilo que a gente não vive, porque eu não quero trazer para vocês nenhum espírito de confusão, que é uma das maiores crises que eu vejo na vida de muitos pastores e líderes quando assumem um púlpito. Pregam, mas não vivem. E as pessoas não podem, então, enxergar na vida deles aquilo que está acontecendo. Mas também tem um problema sério, porque isso vai estendendo para mais dimensões, porque você também é um pai, e está dentro da sua casa, e está empregado para os seus filhos todos os dias, através do seu testemunho e das suas atitudes. Vocês também pregam e não vivem aquilo que você está falando. E isso traz numa geração que está abandonando a sua fé. 85% dos cristãos dos Estados Unidos, dos jovens, que chegam até a faculdade, não estão mais proferindo a fé dos seus pais. Por quê? Porque há uma hipocrisia dentro dos lares. Vêm para a igreja, levantam as mãos, adoram, fazem um monte de coisa que a igreja coloca como possibilidade. Mas dentro da casa é a própria realidade do que acontece de uma vida cristã. Não é aqui. Aqui é bonito. O lindo é o teu filho testemunhar sobre você. É falar acerca de você. Por isso nós temos um desafio enorme para compartilhar com vocês nessa manhã. E eu queria mostrar para vocês, primeiro eu quero negociar com vocês uma coisa. Nós somos 11 horas e 20 minutos. Eu posso terminar ao meio-dia, sem problema nenhum para mim. Posso apertar minha mensagem, dar uma resumida geral e dispensar vocês para casa. Mas eu acredito que Deus queira fazer alguma coisa a mais. E essa coisa a mais vai acontecer depois do meio-dia. Então, você pega o teu celular agora e avisa o teu familiar que você vai chegar um pouquinho atrasado para o almoço. Tudo bem? Pode ser assim ou não? Eu não senti firmeza, não. Eu estou te avisando para não ser pego de surpresa. Mas, como eu disse, se você sentir que você tem algum compromisso muito mais importante do que estar na presença de Deus, você pode se retirar. E pode fazer o que você quiser, não há problema nenhum sobre isso, tá bom? Fica bem à vontade. Mas eu vou ser bastante coerente, tá? Eu sei que quando o estômago começa a falar, aí eu começo a competir e não vai dar certo. Porque ele tem um poder de persuasão muito maior do que o meu. Mas eu vou tentar ser bastante breve e tentar passar o máximo possível do que eu posso nesse momento. Eu queria compartilhar com vocês, não sei se já está ligado lá para mim minha apresentação, se puderem, eu agradeço. Eu quero compartilhar com vocês, há uma grande mentira que a gente tem falado acerca de educação de filhos. E a grande mentira é que nós fomos colocados para educar filhos. Não. Deus te deu filhos para eles serem os futuros governadores, presidentes da república, líderes de igrejas, pastores, evangelistas. Essa é a tua responsabilidade. Há um momento muito diferente quando você pensa assim, porque você está preparando alguém para assumir uma liderança em qualquer meio, em qualquer momento, em qualquer circunstância. E você tem que estar certo do que é que você está preparando. Então, a mensagem de hoje é para a gente justamente entender o que eu estou entregando para os meus filhos, o que eu estou entregando para a minha geração. E esse é o meu desafio, porque o meu não termina. Eu achava que o meu trabalho era ir até o momento de casar os nossos filhos, de prepará-los para o encontro de um cônjuge, e ali, então, daí para frente, ia dar tudo certo. Mas eu descobri que isso é uma baita de uma mentira. Quando seus filhos casam, eles precisam muito mais de você agora. Aí depois vem netos, e a coisa piora. Quem é boa aqui sabe o que eu estou dizendo, correto ou não? E aí eu achei que estava descansado, e não é. Meu trabalho ainda não terminou, talvez apenas nem começou. Porque só dá para medir o efeito de sucesso na minha vida como pai, não é agora, é só na terceira geração. Guardem isso. Você não vai medir em momento nenhum na tua vida o que está fazendo com teus filhos hoje como resultado plantado agora. Mas você só vai colher a partir dos seus bisnetos. Talvez você não esteja lá, ou talvez você esteja lá. Mas a pergunta é: o que você tem feito para chegar nesse estágio? Conseguiram colocar aí? Está lá? Aqui lá para mim não está, está lá 11h23, mas está bom.
Opa! Já, eu que estou mexendo aqui? Ok. Família e sua geração. Eu quero mostrar para vocês aqui duas famílias para vocês entenderem o que acontece com as famílias. Toda família vai multiplicar. Repita comigo, toda família vai multiplicar. Se isso não está, não precisa repetir isso não. Se isso não está acontecendo, é porque já há um fator aí de muita dificuldade que Deus quer já falar no primeiro momento com você hoje. E esse momento é o seguinte: eu quero mostrar para vocês a realidade de duas famílias. É que eu estou sem o norte aqui, eu estou colocando aqui para olhar para trás. Ah lá, agora está. Opa, voltou de novo. Vocês me ajudam aí, para onde que eu olho? Para lá, para cá, mas vai dar certo. Duas famílias que eu quero mostrar para vocês o resultado ao longo de uma história de 3 gerações. Para vocês medirem, para ver o que ocorre com elas. E a gente pode trabalhar um pouquinho nessa temática para vocês entenderem. Essa aqui chama-se família Jux. Essa foto não representa, de fato, ou verdadeiramente essa família. É no meados de anos 1700. Para medir, você tem que ter uma história longa. Mas eu peguei uma foto aqui aleatória para mostrar um pouquinho, porque eu consegui, a única coisa que eu consegui no Wikipédia foi um pouquinho da história do Jux, que é o principal da família. Isso, essa foto estava dentro de um presídio. Ele estava com uma foto com uma marca do número preso. Essa família, ela produziu alguma coisa ao longo de 200 anos. Vamos dar uma olhada. Eles produziram 525 pessoas. Repita comigo, 525. Guarde esse número. Toda família vai multiplicar alguma coisa. Eles criaram 525 pessoas no projeto. Olha agora o que aconteceu com eles. Vamos lá. 300 pedintes profissionais, 60 ladrões, 130 criminosos declarados culpados, 55 atos de obsessão sexual, 20 pessoas chegaram a ter profissão, 10 trabalharam na prisão, 7 assassinos, o gasto de mais de 1 bilhão e 500 milhões de dólares ao prejuízo aos cofres do governo, no dinheiro de hoje, no governo americano. Pasmem. Vai produzir alguma coisa. Mas tem uma segunda família que eu quero apresentar para vocês no mesmo espaço. Dá uma olhada que agora mudou a quantidade de gente. Essa chama a família Edwards. Esse é um pregador do século XVII para o século XVIII. Edwards, que é Jonathan Edwards, também produziu alguma coisa ao longo de 200 anos. Vamos ver o que ele produziu. A família produziu 1.436 pessoas. Presta atenção. Nossa nação hoje, a média, você pode pesquisar, a média hoje é 1,2 filho por família. Quando uma família diz assim, eu não quero ter filho agora, porque nós nos casamos agora, vamos esperar um pouquinho para ter filho, quero ter um apartamento, quero viajar bastante, quero fazer minha cozinha planejada, quero ter um monte de coisa antes de pensar em ter filho. A mensagem para o útero é, seja improdutivo, porque filho é maldição, não é bênção. Filho é estorvo, filho atrapalha, filho não é bom, filho é ruim, filho é mau. Um filho está bom para o tempo de hoje. Família só com um filho. E aí a gente está olhando uma coisa que é boa, você não quer produzir? Você não quer multiplicar? E essa é a primeira mensagem dessa noite. O quanto filhos têm vindo para uma sociedade sem saber se os pais queriam tê-lo. São rejeitados no próprio ventre. E quando nasce, já nasce com sexo totalmente contrário daquilo que tinham como expectativa. E a gente vê, então, uma debandagem enorme de um trato de homossexualismo. Por quê? Porque a mensagem foi lançada. E aí a gente tem um útero infrutífero, e quando vem o filho, vem um estorvo, veio para atrapalhar. 1/3 da população brasileira não tem seu RG o nome do seu pai. 1/3 não sabe quem é o pai. Nós estamos numa crise. Mas essa família entendeu o processo de multiplicação, 525 para 1.436. E olha o que eles produziram ao longo de 200 anos. 14 reitores de faculdade, está ali. 100 professores universitários.
30 juízes, 2 vice-presidentes da República, 100 pregadores e missionários, 100, pastor, 60 médicos, 60 escritores, 100 advogados. Não houve custo para os cofres do Tesouro Americano. Pergunto, o que a família Edwards fez diferente da família Jux? E a gente pode fazer uma série de perguntas. Há um ponto de interrogação entre as duas. Talvez vocês digam, a família Jux não teve oportunidade. Ou então, o governo não ajudou. Ou eles não souberam aproveitar as oportunidades que vieram na sua vida. Ou lá. Você pode dar um monte de desculpa que você quiser. É que a diferença de uma para outra foi as escolhas que eles fizeram. E hoje, então, Deus nos posiciona a fazer escolhas. E a Bíblia é recheada de escolhas. Recheada. E eu queria trabalhar nesse tema para mostrar para vocês que a nossa crise maior, estabelecida no tempo de hoje, é que quem nós estamos criando? Justos ou injustos? Que perfil de gente que está sendo produzido para assumir uma liderança em uma sociedade? Eu comentei ontem com o pastor, porque a gente tem muita noção de criticar, amaldiçoar, apontar um monte de defeito no sistema que a gente tem governamental e político, e eu acredito piamente que existe. Mas o corrupto não nasce no governo, nasce numa casa. Sabe o pai que ele andava com o carro a 140 por hora na estrada, e o guarda, então, o para na estrada para multá-lo, porque a estrada era só 110. E aí vem um guarda, e aquele guarda, então, diz, olá, senhor Marcelo, tudo bem? Eu vou botar minha figura, eu nunca fui multado e nunca propinei a nenhum guarda, mas eu posso me dar o direito de colocar esse ponto. E aí eu chego para o guarda e digo, oh, senhor, eu não estava a 140 por hora, mas meu filho de 10 anos estava lá no carro, e minha esposa estava ali dizendo toda hora, amor, para, está correndo demais, e o menino estava ouvindo. Aí o guarda vem e diz assim, mas nós pegamos o senhor no radar a 140 por hora. Eu falei, doutor, dá um jeitinho aí, por favor, querido, não sei o quê, e tal, e pega uma nota de R$50 e coloco no meio da minha carteira e entrego para ele. Ele pega, põe no bolso, porque ele também teve um pai que não o ajudou no processo. Conta a história de um pai, que o menino fez 7 anos de idade, e ele levantou e falou assim, filho, nós vamos pescar. O menino, então, ficou tão emocionado com aquela situação da pesca, que ele falou, preparou a sua caixa de pescaria e foi com o pai. Ele não dormiu aquela noite. O pai, então, foi até um lago, preparou um bote, entrou, botou o menino já iscou ali, botou a isca e tchuf na água. Aí o anzol já caiu na água, na hora que bateu na água, o peixe já... Nhoque, não deu tempo nem do pai remar direito. E a luta com aquele peixe, e o menino empolgado, o pai empolgado, já preparando a câmera para bater uma foto, de repente o bote, pá, bateu numa placa, estava escrito, proibido pesca nesse lugar. A cena estava ali armada. Pergunto, você como pai, tira o peixe fora da água, bate uma foto? Continua pescando no lago? Qual a sua atitude? Aquele pai, então, entendeu que aquela placa era uma autoridade. Era uma grande responsabilidade dele poder treinar o seu filho de como ele deve lidar com as autoridades. Ele treinou o seu filho não só para a autoridade, mas também para entender que Deus estava presente, independente de estar ali alguém ou não. E o pai falou, filho, nós não podemos ficar aqui nesse lugar e não podemos nem pescar aqui. Por quê? Porque tem uma placa dizendo que é proibido pescar nesse lugar. Eu não posso nem tirar esse peixe da água. O pai vai tirar o anzol e devolver ele. Mas pai, não tem ninguém vendo. Filho, tem sim. Nosso Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo. E uma placa é uma autoridade, como um semáforo de um trânsito, como na faixa de dispare. E aí aquele tempo passou, o menino então se formou, a fiscal da Receita no Estado. Passaram-se 40 anos, ele foi fazer uma auditoria numa empresa, quando ele percebeu, tinha um monte de nota falsa, tudo caixa 2, pede para o proprietário, dá para ele as notas, o proprietário diz assim, você me dá 40 minutos para eu resolver isso? Pode ficar esperando aqui. Daqui a pouquinho volta o empresário, leva ele até uma sala, e leva uma mala junto, e abre aquela mala, tinha R$200 mil em dinheiro. E falou para o fiscal, leva, faz de conta que você não viu nada acontecendo, só está eu e você aqui.
Aquele menino de 10 anos sacou a história daquele homem de 40 e disse: deixa eu contar uma história para você. Meu pai foi me levar para pescar. E aí nós estávamos pescando, eu peguei um peixe enorme. Batemos numa placa dizendo: proibido pesca nesse lugar. E eu não pude tirar o peixe da água, nem bater foto. Meu pai disse: filho, não é porque a placa está dizendo não pode somente. É porque Deus está vendo. Então, querido, você agora, eu vou te dar um mandato de prisão. Você está preso por corromper uma autoridade. E mandou prender o cara. Muitos desses guardas que são corrompidos é porque teve os pais que tiraram o peixe fora da água. Muitos desses homens que dão dinheiro no trânsito é aquele também que foi corrompido porque é o pai que tirou o peixe fora da água. Quais são as lições que a gente tem passado para os nossos filhos? E aí, o nosso desafio é a gente poder entender que vai dar certo. O que difere a mim das minhas atitudes é o como meu filho ou minha filha está vendo o quanto eu sou obediente aos mandamentos de Deus. O que mais meus filhos ressaltam para mim, hoje são adultos, casados e com filhos, e olham para mim e apontam para mim, não é as minhas falhas de comportamento, são minhas falhas morais, de atitudes que eles veem, porque há uma geração que ouviu algo diferente, que são eles não querem carregar o mesmo DNA do seu pai. Eu tive muitas falhas com meu filho. Uma das falhas que eu tive que sentar com a minha filha quando teve 13 para 14 anos, porque eu namorei a Dina durante 1 ano e meio, e depois começamos a ter relação sexual nós dois. Ela foi a primeira mulher da minha vida, eu fui o primeiro homem da vida dela, mas eu defraudei porque eu era um garoto, eu não era um homem. Mas eu tinha que confessar esse pecado, porque Tiago 5,16 fala: confesse os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. A cura não vem você falando para Deus, porque Deus te perdoa, mas você quer ser curado, confesse uns aos outros. E então, eu orei com a Dina, falei: eu preciso abrir meu coração. Para quem? Eu preciso restaurar a identidade de paternidade, de hombridade no coração da minha filha. Aos 14 anos, sentamos junto, olhei bem nos olhos dela, falei: filha, papai defraudou sua mãe. Talvez você olhe para mim como se fosse um homem responsável. Eu não sou, não. Eu quero orar para que Deus te livre de homens igual ao seu pai. Eu pude me arrepender diante da minha filha, para mostrar que aquilo era uma vergonha, e proteger o coração dela de homens parecidos com o seu próprio pai, que ela achava que era um super-homem. Essas coisas é que tocam o coração dos nossos filhos. São essas atitudes de obediência, de confessar, porque no ambiente familiar, isso deve ser uma coisa natural. Não pode ser uma coisa simplesmente ao caso. Eu tenho que criar um ambiente como esse. Ontem, eu aqui abri meu coração e falei para muitos que estavam aqui ontem, acerca da minha deficiência no processo de pastoral ou ministerial, em relação ao trato com a minha família, o quanto eu causei mal para eles por conta disso. Sabe por quê, queridos? Brincar de evangelho e simplesmente dizer você que é convertido, que aceitou a Jesus como o seu Salvador, hoje é moda. Viver o evangelho, andar no caminho que é estreito, viver uma vida santa, reta, pura, é o grande desafio para mim e para você. O que Deus espera de mim e para você é que nós sejamos realmente pessoas que obedeçam os mandamentos. Imagina se eu pudesse pregar aqui uma série de fatos acerca disso, mas eu quero me atentar a um texto. Você falou: nossa, que hora que esse cara vai falar da Bíblia? Se o dia que eu começar na minha casa, precisar pregar o Evangelho através da Bíblia, eu perdi a autoridade. A minha vida tem que pregar o Evangelho. E se eu precisar provar para os meus filhos que está na Bíblia, eu posso até abrir para mostrar para eles. Tem muita gente que sabe a Bíblia de capa a capa, mas não vive nada. E as pessoas estão te ouvindo, elas estão te lendo, a todo momento. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, presta atenção, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará em muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre você e os acompanharão
se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Tem uma versão que diz, as bênçãos do Senhor correrão atrás de você. Eu vejo um monte de gente vindo fazendo campanha da bênção, buscando bênção, culto da bênção, e vem buscar. Você quer ser abençoado? Obedeça os mandamentos. Só obedeça. Você não precisa fazer mais nada. Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco. Porque às vezes a gente pensa, isso é para o velho. Que eu já canso de ouvir isso. Hoje é pela graça, hoje é pela graça, hoje é pela graça. Eu estou cansado de ouvir essa relação da graça. Eu acredito que a graça é algo imerecido. Eu não deveria e Deus me deu. Mas a graça não imputa o ato de você errar, pecar ou não cumprir o mandamento. Ela está ligada ao fato. Acompanha a vida. No grego significa segunda lei. Ou, como é no costume, na lei judaica, é chamado de Torá. Eles seguem aquilo, obviamente não hoje com tanta regra, mas Deus falava assim, se você construir uma escada, coloque um corrimão, para que ninguém caia. Vai fazer uma janela, coloque um parapeito. Isso é uma lei de proteção. Estava lá, para ajudar as pessoas na caminhada como eles deveriam viver. A primeira lei foi dada por Deus no Monte Sinai, 10 mandamentos, que a gente vê vários daqui a pouco descritos. Se a gente pudesse aqui nortear e pregar sobre os 10 mandamentos e nós percebemos, e fazer uma reflexão se a gente está seguindo pelo menos algum dele. Dos 10. Depois Moisés escreve em Deuteronômio, que aí significava palavras. Uma ordem dada aos reis de Israel, como uma constituição. Pensa. Para regir um governo, Deus deu uma constituição, leis, um manual a ser seguido pelo governante daquela época. Do que se trata, de fato, Deuteronômio, se a gente fosse esmiuçar o texto? Fundamentos para a fé espiritual do povo de Deus, que deveria obedecer e seguir. Regras. Ouça, ó Israel, está lá em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Tem 3 ações imperativas no texto. Coração, alma e força. Porque o reino dos céus é tomado por esforço. Não é gratuito. Quando eu vejo o testemunho de vocês subindo a montanha, o que regeu mais em cima de vocês foi esforço. Para vencer etapas, vencer o teu próprio condição inapta, muitas vezes, fisicamente. É esforço, porque não é fácil. Mas ele continua. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam não na sua alma, não na sua força, mas no seu coração. Porque vai ser um dia que a palavra não vai existir mais. Vai ter um momento que você não vai ter mais acesso. Mas você precisa saber no coração. Ensine-as em persistência aos seus filhos. Agora, ensinar as coisas que você aprendeu no seu coração. Não é criando uma regra. Eu tenho até materiais, se vocês querem, eu trouxe aqui, que vai ajudar muito. Conversas de fé em família. É um manual descrito. Como que eu faço um culto familiar? Que conversas que eu tenho que ter na minha casa, sobre sexualidade, sobre drogas, sobre dinheiro, sobre futuro, sobre namoro, sobre não sei o quê. Conversas de fé em família. Há manuais, há livros de ajuda para você, de ensino continuado, que te apoiam. Mas aqui está descrito que é algo que você viva. Qual a crise de Jesus? Jesus vem na terra brigar com os sacerdotes, com o pessoal dos templos a todo momento, porque eles faziam e não viviam. A briga dele foi com religião, não foi com o povo. Ensina com persistência seus filhos, converse sobre elas, quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando, no caminho, tem escrito atrás aí, né? No caminho. Desfrute o caminho. Quando se deitar,
quando se levantar, ou seja, todos os dias. Não é só no dia do culto, não é só naquele dia da reunião. A gente vai criando dogmas religiosos que tem que ser destruídos da nossa mente. Você não pode perder um momento de ensinar os seus filhos. Um momento. Conta a história de um pai que passou na sala e viu os filhos assistindo um filme e estava aparecendo uma mulher nua. Aí o pai chegou e falou, o que é isso aí, gente? Aí o menino, não, pai, já vai passar, é só esse pedacinho, é uma propaganda, já vai passar. Aí o pai falou, tá bom, vocês querem comer alguma coisa, quer comer um bolo, alguma coisa? Eu pedi para a tua mãe fazer. Não, queremos sim. Aí o pai então vai lá, chega, fala para a mulher, faz um bolo que eu preciso ministrar aos nossos filhos e os amiguinhos dele estão aqui em casa. Por quê? Não, eu vi um negócio, daqui a pouco eu te mostro. Ela foi lá, fez um bolo, tal, botou chocolate, recheio, aquela coisa gostosa, e voltou e tal, e chamou os meninos para tomar café da tarde, quando sentou todo mundo na mesa, aí ele foi, peraí, antes de vocês comerem, deixa eu falar o que eu fiz. Eu peguei o leite moça, aquele tradicional, mandei tua mãe bater com chocolate puro, e ela bateu com aquele chocolate, fez um recheio maravilhoso, fez uma calda maravilhosa, e eu fui até ali fora, peguei o Totó, sabe o Totó, nosso cachorrinho? Ele tinha feito um cocôzinho desse tamanho, eu peguei o cocôzinho, botei no chocolate, mexi no chocolate junto, mas olha, é um pedacinho bem pequenininho, e eu quero que vocês comam o bolo. Tá, é doido, pai? Vou comer? Pode comer, querida, é só um pedacinho, não vai fazer mal. Aí os meninos falaram, mas pai, mas eu vou comer esse bolo com cocô de cachorro? Eu não coloquei o cocô, mas eu queria explicar para vocês. Quando eu passei e falei daquela mulher nua que vocês estavam assistindo, pode ser uma coisinha boba, pequenininha, mas vocês estão abrindo a porta para a destruição da mente de vocês, para que o inimigo venha e visite vocês, e adulterando a imagem verdadeira que você tem de um Deus verdadeiro. Deus não te criou para isso, filho. Não perca uma oportunidade. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda na testa, ou escreva na porta da tua casa, porque todo mundo quando entrar, chama mezuzá, eles passavam a mão para poder entrar na casa, para lembrar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque estão debaixo de obediência. Jesus repete Deuteronômio várias vezes. Lá em Deuteronômio é citado pelos profetas do Velho Testamento, mas citado também, mencionado pelo menos 100 vezes no Novo Testamento. Para livrar Jesus Cristo lá nos 40 dias do deserto. Ele usa Deuteronômio para justamente livrar ele das armas malignas de Satanás. Está lá no Deuteronômio 6,13, ou então em Mateus 4, de 1 a 11, ele repete exatamente a mesma coisa para Satanás. Para explicar qual era o maior de todos os mandamentos. Ele usou a lei, que eu acabei de vou ler para vocês daqui a pouco. Deuteronômio 6,5 e Mateus 22, 36, 38. Qual que era a lei? Ele disse, o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E aí quando você depara com essa cena, o perito então da lei para com ele e diz, Senhor, qual é o maior mandamento? Ele vai e entrega. Esse é o maior mandamento, está em Mateus, está lá assim. Um deles, perito na lei, o pôs para a prova da pergunta, mestre, qual é o mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. E aí, eles se calaram e ficaram quietos. Mas o fato aqui é como que eu só quero ficar nos dois, para a gente tentar sacar alguma coisa a partir daí, a nível de obediência. Amar a Deus. Eu só ando com pastor. A minha vida é trabalhar com pastores. E a minha pergunta que eu faço para os pastores, que tipo de membresia o senhor gostaria na igreja? Dizimista, fiel. A maioria. Como é que você cria uma pessoa com fidelidade, sem obediência? Como é que você cria uma pessoa com temor, sem responsabilidade? É você, pai, que está criando o fiel, o leal, o homem ou a mulher, que nunca vão abandonar os caminhos do Senhor. Só estou falando para vocês que nós já temos um histórico de uma quantidade de jovens abandonando a sua fé,
É porque alguém falhou no processo, nessa transmissão. Alguém não foi obediente aos mandamentos. E é o que eu tenho orado, Senhor, não me permita eu viver uma vida sem obedecer ao Senhor. Meu irmão, eu vou dizer para você, eu tenho falhado muitas vezes. Mas graças a Deus que eu faço a segunda oração. Senhor, não retire de mim o teu Espírito, porque é o que me revela todo o tempo. Vou falar uma coisa para vocês. Você sabe quem que é leal? A gente gosta muito dessa palavra, lealdade. Lealdade, quem tem é bandido. Bandido não entrega outro bandido, porque ele é leal à sua gangue. O que nós temos que formar não é só pessoas leais ao meio, à comunidade onde nós estamos. Nós temos que formar fiéis, porque isso é característica do Espírito Santo. Ele é fiel a Deus. Ele revela a você o seu pecado na tua frente. Ele não tem nenhuma lealdade com você. Ele tem fidelidade a Deus. Então, quando você fala, Deus, não retire de mim o teu Espírito, revele a mim aonde foi que eu errei, pode esperar, Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Primeira coisa que eu entendo, que aí vem a dinâmica, não sei como é que eu vou fazer isso agora, mas uma das coisas mais difíceis para mim é amar as pessoas. Eu não sei você. A gente brinca de amar, a gente finge de amar. A minha esposa ama. A Dina, ela é a essência do amor de Deus figurada. Eu quero saber o amor, eu olho para a Dina. A reação, quem conhece a Dina sabe, né? Lana, Marcos, a Dina é essa figura. Ela é toda doce, ela expressa o amor de Deus que eu falo, meu Pai, graças a Deus que Deus me deu de presente. Porque aí agora nós tornamos um. Aonde eu sou falho, a Dina é forte. Aonde ela é fraca, eu sou forte. Chama uma só carne, uma unidade, uma aliança, que completa a unidade de quem é Deus em nós. Eu nunca vou ter tudo. Então, sempre quando falta o amor em mim, ela me aciona. Amor, não é assim que fala. Amor, olha o que você disse. E aí ela vai me ferindo, e ela vai me ajudando como auxiliadora nesse processo. Mas para amar, a gente precisa aprender primeiro a perdoar. Porque quando você ama, de fato, de todo o seu coração, você não só exala esse amor na vida das pessoas, como perdoar é algo tão simples para você. Quando a Dina, então, comete algum erro, algum deslize, porque ela não é tão santa assim, né, amor? Senão a gente vai resetar, né? Mas a rapidez que ela tem para pedir perdão é algo fora da curva. Eu ainda fico remoendo, porque vem a justiça própria, né, os advogados que a gente contrata dentro da gente, levanta as cláusulas, né? Eu fiz isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Primeira coisa, querido, manda o advogado embora, demite ele de você. Olha para ele e fala, sai, em nome de Jesus, estou te demitindo, estou te dando a conta. Porque a pior coisa para uma mulher é justificativa. Ela só quer que se arrependa. E todos os meus ensaios na minha vida de treinamento por Deus é no arrependimento. É impressionante como eu piso no tomate, gente. Por quê? Porque eu não aprendi esse troço ainda. Porque se eu aprendi como um degrau de maturidade, Deus vai me fazer subir mais um degrau. Espera aí, essa lição eu já aprendi. Mas quanto eu falo de perdoar, eu vou para o texto de Marcos, no capítulo 11, 25 a 26. E quando estiver orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vocês não perdoardes, tem agora uma consequência. Qual é? Também o vosso Pai, que está no céu, não perdoará as vossas ofensas. Sempre a gente olha que a coisa fica só de um lado. As maiores crises que eu vejo dentro de uma relação familiar, de comunidade, interpessoais, numa empresa, seja lá o que for, são relacionamentos mal resolvidos. As empresas quebram por problema relacional. Não se vai, 93% de uma empresa familiar quebra da segunda para a terceira geração por problema relacional. Não tem nada a ver com o negócio. O negócio você dá um jeito. É porque as relações não são resolvidas. Porque não se perdoam. Casamentos se desfazem por falta de perdão. E quando a pessoa não consegue ler Coríntios 13, que fala sobre o amor tudo supera, o amor não arde ciúmes, né? A pessoa perdeu o sentido do amor.
Por quê? Se ele perdeu o sentido do amor, não tem mais nada a ver com aquela pessoa que ela está do lado. Então, a primeira coisa, ele me ofende, ele me machuca, o que eu faço? Não perdoo, e eu mando embora. Ok. Então, a gente tem visto a quantidade enorme. 54% das famílias hoje são famílias mistas, já separadas. 76% das pessoas que casaram pela segunda vez vão se separar no terceiro casamento. É fato. Não é trocar a relação que vai te resolver, é você se arrepender pelos erros cometidos já na primeira. Talvez você nem deveria ter entrado. Paulo avisa os jovens, não sei se tem jovem hoje aqui, para você não casar. 5 vezes ele fala. Você não leu. Agora, você leu e não entendeu e casou, meu irmão, é até o fim. Acabou, não tem atalho. Mas vamos lá. Nós ficamos cansados, sobrecarregados, de tanto problema que a gente tem. Isso nos oprime, desanima, chateia, nos acaba com o dia, a nossa alma não entra em descanso. Por quê? Porque a nossa alma está sem paz. A falta de perdão é um muro entre você e Deus, está claro, você não perdoa, Deus que está no Pai que está no céu também não vai te perdoar. É impossível nós passarmos a nossa vida inteira sem magoar alguém ou ser magoado por alguém. Está fato ou não? Então tá jóia, eu quero dar uma lição única para você para resumir boa parte do meu ensino. Para a gente entender o que é a falta de perdão. Se você não entender com esse exemplo, você não vai entender mais nada. Inclusive tem na Bíblia um texto que se você quiser ler 2, 3, 4, 5, 10 vezes, está lá os 4 tipos de solo. Jesus disse assim, se você não entender essa parábola, nenhuma outra você vai entender. Toda família cria vida. É como se um solo estivesse sendo preparado. Vida com pouco amor, zero de amor, solo fraco, arenoso, não tem carinho, não tem afeto, o filho veio com estorvo, veio todo atrapalhado no momento ruim da vida, então ele é mais um naquela família, ele tem que se virar para crescer, zero de amor. Vem para a igreja, recebe a palavra, a semente é verdade, ela vai cair no solo, fraco, não tem força. Pássaro vem, as coisas vêm, roubam. Porque você é um agente de transformador de solo. Você é o pai que está formando um coração, onde a semente do Senhor vai cair. Segundo o solo espinhento, que o filho é criado por performance. Se ele arrumar o quarto, ele ganha presentinho, ele fala, olha que parabéns, filho, que bacana, tira a nota 10, ele ganha inclusive ofertinha, ele é tudo, ele ganha presente, leva para passear, troca roupinha, ganha o celular, ganha o computador, se ele fizer tudo por performance. Então ele vai se apinhando um monte de coisa na vida, porque ele tem que ter performance, tem que estar bem vestido, uma boa roupa, um bom carro, 2 trabalhos, que tem que ter dinheiro, sou aceito por causa disso, e vai se apinhando com as coisas, vai para a igreja, assume o ministério, pega outra coisa para fazer, pega outra coisa para fazer, a nível de aceitação, de busca de aceitação, a todo momento. A semente vem, cai num solo de performance. O que acontece? É sufocado por tantas coisas que faz, não faz nada melhor, é que nem pato. Pato voa, pato canta, pato nada, pato tem pena, mas o ovo não presta, o voo é feio, o canto é horrível, nada, ninguém percebe. Não é bom em nada. Coitado que gosta de pato, né? Nem para comer dá esse troço. E aí você vai para outro tipo de solo, que é o tipo de solo pedregoso, disciplina dura, severa, machuca com palavras, uma casa dura de ensinos terríveis, foi ofuscado, mentira, vergonha, opressão, dores, feridas emocionais, coração endurece, a semente vem, não frutifica. Mas a nossa salvação, nós temos o 4º tipo de solo. Você é um agente de mudança de solo, querido. Você precisa mudar o solo da tua casa. Você precisa mudar o ambiente onde você está. Você precisa mudar o tom. Lá em casa, nós nunca aceitamos um filho falar alto. Mas você... Você já viu falar alto com a tua mãe? Você já viu falar alto com as pessoas que chegam aqui? Eu não aceito esse tipo de ambiente aqui dentro. Eu quero que você se arrependa agora do que você fez. Na hora. Ele não precisa para o encontro de Jó para aprender. É em casa. Quantas vezes nossos filhos adultos, fazendo faculdade, não foram para a faculdade e fizemos uma reunião de ministração em casa? E as 3 perguntas que eu fazia para os meus filhos:
O que eu faço de bom para vocês como pai, que eu jamais posso parar de fazer? Eles falavam. O que eu tenho feito para vocês de ruim, que te chateia, que te magoa, que te ofende, que eu tenho que parar de fazer imediatamente? E quando eu faço as coisas, como é que você se sente? Aí a lista vinha. E o que eu tenho que fazer como pai? Porque eu nunca tive um filho adolescente, homem. Eu nunca tive uma filha adolescente, homem. Eu estou aprendendo com vocês. O que vocês têm como expectativa de mim como pai, que eu tenho que começar a fazer a partir de hoje? Ali gerava arrependimento, choro, quebrantamento, a visitação do Espírito de Deus na nossa casa. Quantas vezes isso acontecia? Cria, mude ambientes. Você está mudando o solo. Porque quando ele vem para a igreja e ouve uma palavra, essa palavra vai cair no solo, pastor. E vai frutificar. E vai multiplicar. E Jesus disse, não entender isso. Nada mais na sua vida você vai entender. Mas conta a história de um pintor. Estava pintando a parede da igreja, e aí o pastor estava junto com esse pintor, e estavam os dois ali, e de repente chegou um irmão muito bravo. Pastor! Ele falou, ô João, só um minutinho. Ô irmão, o senhor é um safado sem vergonha? Gordo, barrigudo, nojento, hipócrita, mentiroso, herege, eu vou sair dessa porcaria dessa igreja. Sou xarope. Pegou, virou, foi embora. O pastor virou, João, você entendeu? Você pinta de beijinho. O João falou, pastor, pelo amor de Deus, o senhor me desculpa se intrometer na sua vida. O senhor aqui que é o pastor, pô, o cara chegou aqui e desculachou, pastor. Falou um monte de coisa do senhor, o senhor não vai fazer nada. Pastor, se o senhor já dá uma pincelada no pé da orelha dele, eu já jogo a lata de tinta junto e nós vamos rolar nesse chão. Aí ele falou assim, João, deixa eu explicar uma coisa para você. Aí vai o segredo. Quando aquele irmão chegou, pessoas feridas, machucadas, ferem. Eu com certeza fiz alguma coisa, que ainda não sei qual é, eu vou descobrir, para gerar essa reação no coração dele. É uma grande oportunidade de eu poder pedir perdão para ele. Mas o momento não era esse. Eu tenho que criar um ambiente para isso. Primeiro, criar um ambiente. Segundo, João, quando ele veio e falou tudo aquilo para mim, é como se fosse alguém trouxesse um presente mal embrulhado, com uma fita torta, um presente rasgado. Ele arrancou uma blusa horrível, que eu não gostei da cor. Me deu um perfume fedido, um sapato 3 vezes menor meu número. João, tudo que ele estava me dando não se parecia comigo, não era do meu gosto, porque não era a minha identidade. Aquilo que ele disse de mim, nada significa do que eu sou em Cristo Jesus. Quando ele começou a falar para mim daquelas coisas, na hora eu fui para o Espírito e falei, Senhor, isso é verdade? E Deus falou, não, meu filho, você é a menina dos meus olhos, você é o meu profeta das nações, você é o meu levita, em que me comprazo, eu tenho prazer em ti. Tudo que Deus falava para mim acerca de mim não tinha nada a ver com aquilo que Ele dava. Pergunto, com que identidade que eu fico? João, esse presente, eu fico com ele ou devolvo para ele? O João pensou, do jeito que o senhor está falando, é melhor ele levar embora. Foi exatamente o que ele fez. Eu não fiquei comigo. Por quê, João? E a lição está aqui. Não importa o que as pessoas te falam, não importa o que as pessoas te fazem, o que importa para Deus é como é que você vai reagir com aquilo que te falaram e te fizeram. Toda vez que a sua reação for contrária à vontade de Deus para a sua vida, você está dando autoridade ao ofensor determinar quem é você. E isso é idolatria. De novo, não importa o que as pessoas te fazem, não importa o que as pessoas te falam, o que importa para Deus é como é que eu vou reagir com aquilo que me falaram e me fizeram. Toda vez que a minha reação for contrária à vontade de Deus, eu estou dando autoridade ao ofensor determinar a minha vida. E isso é idolatria. É como se eu me curvasse para receber identidade. Qual que é a verdade sobre você? O que as pessoas têm dito acerca de você? Do que as pessoas têm te chamado? Com que você fica? Quando você vai diante de Deus e pergunta, Senhor, quem sou eu? E Deus vai te responder no silêncio. Você é meu filho amado. Eu te amo, filho. Você é preciosa. Você é cheia de graça. Eu quem te criei. Nada vai se parecer com aquilo que as pessoas estão lançando como mensagem. Muito bem. Como é que eu resolvo isso? Primeiro. Segundo, arrependa-se de ter permitido
essas pessoas determinarem quem é você. Primeira atitude. Vá diante de Deus e fala, Senhor, hoje eu vejo que eu deixei o João, que eu deixei o José, a minha irmã, o meu pai, não importa quem, aquele irmão que você emprestou o dinheiro e não te pagou, aquele irmão que falou mal de você e você mudou de igreja para não encontrar mais ele, aquele irmão que você anda na rua e não consegue encarar ele, se ele estiver num grupo pequeno, você sai do grupo. Se ele for no legendário e for o mesmo dia, e ele vai estar no legendário, ele vai cancelar a inscrição dele. Porque ele não quer deparar com aquilo que gera a ofensa e a dor. Porque toda vez que eu vejo, eu lembro da dor, da machucadura. A única forma de você corrigir isso é perdoá-lo. É fácil você fazer essa pergunta. Vai para a cruz, se ajoelha no teu quarto. Pergunte, Senhor, o João tomou um dinheiro emprestado. Eu dei. E já faz 1 ano. E ele não me paga. O que o senhor faria no meu lugar? Talvez a palavra responda para você. Não empreste. É melhor você dar do que emprestar. Talvez diga assim Deus para você. Abençoe o filho. Abençoai os que te perseguem. Abençoai-o. Vá lá e dá mais uma oferta para ele. Chama ele para jantar. Leva ele na sua casa. Perdoa a dívida. Eu perdoo tudo na vida, menos 3 pontinhos. Eu já vi várias vezes essa frase. Quando você não perdoa, querido, Deus Pai que está no céu, também não vai te perdoar. Por quê, Marcelo? Porque o perdão é o único exercício da fé cristã. Porque Deus primeiro nos perdoa, enviando o seu Filho como sacrifício, por causa do meu pecado, do seu pecado, contra o ofensor. A cruz já pagou esse preço. Ninguém pode determinar quem é você. Ninguém pode determinar a sua vida. Só Deus. Por isso que eu perdoo. Eu estava contando para os irmãos que eu perdi uma casa. Nosso filho nasceu, deixa eu ver se eu consigo contar isso rapidão. Nosso filho nasceu, conta, né? Nosso filho nasceu com um pé torto congênito, com os 2 pezinhos virados para cima, com os ossos soldados, e a gente achou que era um pé torto, que logo depois ia se soltar com um gessinho. Não foi o que aconteceu. E o médico, então, que foi logo do hospital, fizemos o tratamento, ele fez uma cirurgia, colocou alguns pinos, liberou o tendão, e ele fez de uma forma errada, porque foi um erro médico. E o pezinho, quando tirava o gesso, o pezinho voltava de novo. E eles expulsavam todos aqueles pinos que ele tinha no pé, foram expulsos, e teve que arrancar carne viva, porque não pegava anestesia, era uma coisa muito difícil. Foram 1 ano e meio assim. Até o momento que a gente, então, fomos até um médico, que não era para a gente ter ido, e chegamos naquele consultório médico, o médico falou, olha, não tem condição de cuidar do pé do teu filho, porque esse pé é um pé operado, e não vai ter médico aqui na terra que dê jeito nisso, porque o problema do teu filho não é pé, é joelho. E esse médico era considerado como um louco na nossa cidade. E nos avisaram, não vá nele. E nós erramos e fomos. O nome era quase parecido com o que a gente deveria ter ido. E aí chegou lá, o médico chegou para mim, para a Dina, e falou, olha, o problema do teu filho é joelho. Aí na hora eu falei, puxa, ainda bem que avisaram que esse médico é louco. Mais um, perdi uma consulta, né? Ele falou assim, mas não é o joelho dele, não. É o joelho de vocês 2. E se vocês não ajoelharem aqui agora, eu quero orar com vocês, para que o médico dos médicos venha e opere o pé do teu filho, e ele volte a ter uma vida normal e passe a ser um homem de verdade, andando. Aí nós caímos de joelho naquele dia, aquele médico pôs a mão sobre nós, entregamos nosso filho na mão do Senhor, e aquilo aconteceu um milagre. Aí o médico falou assim, eu quero ajudar vocês. Tem alguns médicos que talvez possam fazer algumas coisas para tentar amenizar, mas eu não sei, mas nós já entregamos ele para Deus, não é isso? É verdade. Aí fomos até um médico que era conhecido em São Paulo, muito reconhecido, fomos lá, ele queria fazer uma cirurgia no nosso filho de recomposição dos pés, e a Dina, então, sentiu no coração de perguntar, Senhor, meu filho vai ficar bem? Ele falou, pior do que está, não vai ficar. Então ela não sentiu paz.
E aí tinha que dar uma grana enorme, era um hospital alemão em São Paulo, era uma fortuna a cirurgia, eu não tinha condição de pagar. Mas eu recorri à empresa naquela época, a empresa falou, olha, manda para uma perícia aqui interna, nós temos um médico que é da Seleção Brasileira de Vôlei, da Sadia, e talvez ele possa passar por essa perícia. Se o médico disser que não opera, aí a gente paga então a cirurgia com aquele médico. Fomos empolgados, a Dina fez a mesma pergunta para o médico. Doutor, eu sei que quem vai curar meu filho é Deus, que não sei o quê, eu quero saber quantas chances que ele tem de voltar a andar e tal. Aí o médico falou, 100%. A senhora falou que não sou eu que vou operar, é Deus, que Deus já operou, então está tudo certo. Aí a Dina sentiu paz. E o médico falou, não dá para a gente fazer uma correção. E depois descobrimos que esse médico fazia parte daquela equipe do mesmo cara que operar por aquela fortuna. E ficamos no mesmo hospital. Nosso filho operou, passou pela primeira cirurgia, foram quase 6 horas, 7 horas de cirurgia de um primeiro pé, porque ele perdeu a flexibilidade. Perdeu não, ela foi soldada, né? Nasceu com uma deficiência física. E aí passou pela primeira cirurgia, passou pela segunda cirurgia, ficamos 20 dias esperando esse processo todo, e o médico chegou para nós e mostrou todas as fotos da cirurgia, é muito impressionante tudo isso, e recolocou os pés do meu filho no chão, e disse, ó, ele vai ter problema de pé chato, ele vai ter que andar em areia, e fazer uma série de coisas, e vai ter que fazer muita fisioterapia, etc. e tal. Colocou os pinos. Foi um momento assim de bastante dor para nós, né? Nós lembramos que ele tinha quase nessa época 1 ano e 8 meses, balbuciava algumas palavrinhas, e aí ele botava assim, a anestesia passou e a dor era imensa, as enfermeiras não sabiam mais o que fazer, que remédio que dava, ele botava a mão no nosso rostinho assim na maca, no hospital, e falava, calma papai, tipo assim, já vai passar, nos confortando. Fizemos a cirurgia, 15 dias depois, meu filho estava andando de gesso. Moeu o gesso. E a gente falou, meu Deus, o que é isso? E aí o médico chegou e falou, olha, fica atento, porque se vocês abrirem o gessinho na hora de fazer o curativo, se tiver preto, é porque necrosou. Aí nós vamos ter que amputar. Eu ia para Londrina, São Paulo, várias viagens naquele mês para fazer curativo, aí o médico viu que a gente estava cansado disso, pediu para que fizesse em Londrina. Numa dos curativos, quando abriu o gessinho, preto. Aquilo eu e a Dina já entramos em pânico. Na hora que ele puxa o gesso, aquela pele preta sai. E tinha uma pele rosada, novinha por baixo. E meu filho, então, começa a andar, joga bola, corre, faz futebol, faz ginástica. É um milagre. O que a gente faz com o médico que chegou naquele estágio? Perdoa. Aí compramos uma casa, e nessa casa, porque tinha um lugar espaçoso, a gente morava num prédio, nós precisávamos trocar o apartamento da casa, eu cansei de falar com o corretor, aí comecei a orar, e falar, Senhor, me manda um corretor que seja crente. Olha aquela coisa de crente novo, é horrível, né? Faz aquelas oração guiada, deixa barquinho para Deus, né? Jesus estava lá andando, e ele falou para os discípulos, ó, vá do outro lado lá da margem, que eu já encontro com vocês. Eles subiram todos num barco maior, deixaram um barquinho, está lá em Marcos isso. E foram. Daqui a pouco aparece Jesus andando sobre as águas. Eles tremeram de medo, achou que era um fantasma. Porque na cabeça dos discípulos, Jesus ia vir de barquinho. Jesus vem do jeito que Ele quer, querido. Não fica fazendo oração condicionada, não. Senhor, se é para fechar esse negócio, a porta de casa estiver aberta, porque é para eu fechar. Me dá um sinal. Não põe essas coisas não, filho. O Satanás está ouvindo também. E eu orei assim, Senhor, manda um corretor cristão e um comprador cristão, porque eu estou cansado dessas negociatas e tal. Toca o telefone 5 horas da tarde depois da oração. Era o corretor. Alô, Marcelo, você que está vendendo, quer trocar um apartamento numa casa? Falei, sou eu, estava assim, já meio desistindo. Falei, não, porque tem um irmão meu, um irmão da igreja. Aí eu falei, corretor, você é de que igreja? Aí a igreja está falando, já, eu lembrei da minha oração. E é irmão da sua igreja? Eu falei, então nós temos um corretor e um irmão da igreja. Aí eu fui lá e taquei as 2 escamas. Pá, não enxergava mais nada. Tá, minha oração está acontecendo. Fui para casa. Olhei a casa casa linda, dei o apartamento, que não podia parar de pagar uma prestação, porque estava em processo com a Caixa Econômica Federal na época, e estava sendo pago em depósito bancário. Se ele pagar, ele perde o processo. E aí faltava ainda um tempo, porque estava a justiça meio amorosa,
Mas mesmo assim ele quis ficar com o apartamento. E eu então dei a diferença, dei um carro novinho, que eu tinha uma moto zero que eu tinha comprado para a Dina, emprestei dinheiro na Sadia, emprestei dinheiro da minha mãe, compramos a casa. Aí eu tinha que pagar a parcela da casa, faltava 2 anos para terminar o financiamento, e aquele financiamento ia demorar ainda mais 2 anos, eu não podia transferir, porque se eu perdesse, então, eu teria o juro no final, né, que chama, esqueci o nome disso aí. Mas tudo bem. E aí eu decidi, então, pagar aquela parcela daquele mês seguinte, e falei para a Dina ir lá no banco, ver quanto que ficaria a prestação. A Dina foi lá e me ligou, amor, estou aqui no banco. Falei, que foi? Eles não querem deixar eu pagar. Por quê? Porque estão falando que essa casa está inadimplente há 5 anos. Eu falei, como? Falei, não, peraí. Desliguei o telefone, fica aí. Liguei para o irmão, a minha esposa está lá no banco querendo pagar a parcela, não pode pagar porque faz 5 anos que não paga. Fala, de novo o Bradesco não, já fizeram isso comigo, Marcelo. Marcelo, de junho de 95 para baixo é minha responsabilidade. 95 para frente é tua. Eu vou cuidar disso, cara. Pode falar para tua esposa voltar. Confia em mim, cara. Vamos orar por isso aí. Senhor, põe a tua mão. Ô, crente abençoado. Aleluia. Ela veio embora. Aí ele ligou para mim e falou, olha, eu pedi um microfilme no Rio Grande do Sul, vai levar uns 30 dias para mandar as cópias das parcelas que eu já paguei. É que não deram baixa no banco. E a casa era no nome de terceiro. E aí, beleza. Passou os 30 dias, eu ligo para ele e falou, cara, eu preciso pagar, já está indo para a segunda parcela. Ele falou, não, deposita aí na poupança que eu pago o juro para você, que não sei o quê, tá. Mas me deu um estalo, eu falei, eu vou lá no banco. Cheguei lá no banco, lá no departamento jurídico do banco, falei, olha, eu estou vindo aqui, querendo pagar essa parcela, não estou deixando eu pagar e tal. Aí ele falou assim, porque veio um amigo meu que comprou essa casa, o nome dele é fulano tal, e pediu um micro... Eu falei, micro o quê? Microfilme. Não, a gente não tem isso aqui não. Não veio ninguém aqui não. Inclusive, quando a sua esposa acho que veio aqui, não foi? Há um tempo atrás, ela veio. Falou, naquela hora ela me alertou porque esse negócio estava engavetado. Naquele dia já mandamos para o Rio Grande do Sul, agora já está em execução. O senhor tem que pagar em 72 horas essa dívida aqui. Eu olhei a dívida e falei, meu pai do céu, como é que eu vou pagar isso? Eu vou perder essa casa. Falei, vou lá atrás do irmão. Corri lá no apartamento que eu vendi para ele. Cheguei lá, o zelador do prédio. Ô, seu Marcelo, que bom que o senhor apareceu, hein? Falei, por quê? Ó, já está indo para o 3º condomínio atrasado. Viu? Aquele homem lá entrou no apartamento, arrancou tudo, na outra semana já foi embora. Você está brincando. Tá, ligo no advogado. Ó, a prestação que o do apartamento ia pagar. Falou, Marcelo, infelizmente você perdeu o apartamento, porque ele não pagou nenhuma parcela aqui. Eu fiquei sem apartamento e sem casa. Sem carro, a pé. E com uma dívida para pagar que não tinha de onde tirar. E aí? Você tem 2 chances. Obedece o mandamento ou vai para a justiça. E aí eu fui conversar com o pastor, amigo nosso, queridão. Pastor, está assim. O pastor, cara, taca ele no pau. Aí eu vi o cara no terreiro, um pau, ele amarrado, e eu chicoteando, paga! Ai, Jesus amado. Eu vou acabar, gente, fica tranquilo. A gente vai almoçar, você vai ver, o estômago já começou a competir, né? Já estou começando a perder. Vamos lá. Aí ele pegou e foi nessa cena, falei para a Dina, aquilo me pegou mal, fui orar. Na oração, falei, Senhor, eu estou perdendo a casa, já perdi o apartamento, já não tenho carro, já não tenho a moto, eu não tenho mais nada. Ele falou, que bom, filho, porque você nunca teve mesmo. Porque a casa que ele está tirando é minha, o apartamento era meu, o carro é meu, eu só dei para você usar. Quem está sendo lesado sou eu e não você. Mas Jesus, o que eu faço? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Filho, tem um tesouro para você no céu. Filho, tem um edifício para você aqui. Aí não vale nada. Aí, né, com muito esforço. Pai, eu quero perdoar. Eu dava aula disso. Mas agora era comigo. Mas eu tinha uma esposa. Dina, Deus falou comigo e eu sei que Ele precisa falar com você também, porque não vamos fazer nada que não for um acordo entre nós dois. Eu vou perdoar o seu Antônio.
Ela falou, o quê? Não, enquanto não tirar o último fio daquela cabeça daquele careca, nós não vamos terminar isso aqui. Ele acabou com a nossa vida, amor. Ele tirou nossa casa. Amor, onde a gente vai morar? Debaixo da ponte. E aquela coisa, porque mulher, a segurança dela é isso. Eu falei, bom, Deus não é Deus de confusão. Ou ele corrige o que ele falou comigo, ou ele fala com você. E eu fui trabalhar. Estou trabalhando. Há um tempo atrás, eu tinha trazido um cachorro. Eu tenho que contar, eu não vou entrar em detalhes, tá? Trouxe um cachorro de um gerente que me deu lá, e o meu cachorro era macho. Eles iam cruzar em um certo momento. Então, eu deixei para eles se familiarizarem, mas o meu cachorro já pulou e já cruzou com a cachorra e deu 12 filhotinhos de pastor alemão branco. Coisa mais lindinha, parecia uma ovelhinha. Mas o que comia? E a Dina, aquele dia, lavando o quintal, e entupiu o esgoto, o ralo. Aquela sujeira inteira veio vindo para os pés dela. E aí Deus falou com ela no meio dessa sujeira. Se você não perdoar, toda sujeira do outro vem para você. Ela saiu meio sapateando, ligou para mim e falou, amor, vem cá, Deus falou comigo. E me contou, achei tão engraçado, no meio daquela cena. Ela falou, vamos perdoar. E aí que eu quero terminar com essa lição. O que a gente está passando para nossos filhos? Mônica, naquela época, tinha 9 anos. Não, menos, né? 7, 8 anos. Marcelinho, um pouco mais novo. E aí decidimos perdoar aquele homem. Literalmente, o antigo dono veio atrás da gente, porque o banco foi acionar ele por causa da situação. E o homem chegou e queria subornar a gente, tudo quanto é jeito para devolver a casa para ele. Queria que eu pagasse naquela época R$5.000 para devolver a casa para o antigo dono. O primeiro homem sumiu, o cara sumiu, desapareceu. E aí, no final da história, eu tive que contratar um oficial de justiça e devolver essa chave no fórum para que o Bradesco ou o antigo proprietário viesse pegar aquela casa de volta. E ele assinou um documento, aquele documento era falso, tive que mandar um oficial lá para fazer uma nova assinatura, e no final das contas entregamos. Quando eu saí daquele imobiliária, eu olhei para o céu era azul, a árvore era verde. Eu comecei a ouvir os cantos dos pássaros. A paz não tem preço. A palavra que veio para mim foi shalom. Paz em meio ao caos. Quando o pastor estava orando, eu estava orando aquilo ali. Senhor, manda shalom para o Rio Grande do Sul. Shalom. Paz em meio ao caos. E ali a nossa cena terminou. Fomos morar num apartamentinho, primeiro lá de 45 metros quadrados, que é o que a gente encontrou para poder alugar. Começamos nossa vida do zero. Aí logo depois Deus me chamou, agora você está pronto, entrega a Sadia agora. Aí zerou a conta com a Sadia, agora eu estou sem casa, sem carro, sem emprego. Aí Deus falou, venha. Eu vim. E eu estou aqui. Você sabe que Deus nos deu? O privilégio de poder encontrar aquele homem da casa, colocar um casal como testemunha e os nossos 2 filhos, e andamos até encontrar aquele homem. Encontramos. Porque eu tinha perdoado, a Dina tinha perdoado, mas ele não sabia. E nós precisávamos avisar ele que ele é livre. Chamei os meus 2 filhos, encontramos ele, fizemos um ciclo, olhei bem nos olhos dele, beijei a sua face, de mão dada com meus filhos. Seu Antônio, nós viemos aqui para te perdoar. O senhor não nos deve mais nada. Não, mas eu vou pagar. Seu Antônio, já foi pago. Quem pagou? O sangue de Cristo. Pagou todo o nosso pecado. Essa cédula foi paga. E eu queria terminar dizendo para você, foi uma das maiores lições que nossos filhos tiveram. Meus filhos não são apegados a nada. Nada. Meu filho, quando se casa, compra um terreno. Fez a planta, tudo bonitinho, foi viajar. Quando ele volta, falou, pai, vamos comigo lá no terreno, para o senhor me ajudar, onde é que eu faço a terraplanagem? Aí quando eu chego lá, tinha uma casa. Ele olhou e falou, ué, o senhor que construiu, pai, para mim? Eu falei, filho, bem que eu queria. Descobrimos que o cara vendeu um buraco para o meu filho e vendeu o terreno 2 vezes. Aí que lição que meu filho aprendeu?
Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi lá na imobiliária, o cara deu outro terreno para ele em outro lugar, ele não quis, devolveu parte do dinheiro para ele. Eu falei, filho, você faz o que você quiser. Você pode abrir um processo contra a imobiliária, acabar com essa imobiliária, porque é uma responsabilidade aqui internamente, isso vai dar um pano para a manga enorme para eles, você vai ganhar uma grana enorme com tudo isso. Mas você sabe que o teu pai não faria isso. Eu sei, pai, eu já sei o que eu vou fazer. Olhou bem na cara do corretor e disse, eu quero te perdoar. Justiça é só lá de cima, querido. Quando você fica preso aqui embaixo, idolatria. Porque isso está coordenando a tua vida. Está arrastando você. É óbvio que cada um é cada um. Você vai para a cruz perguntar. Você vai diante do Senhor perguntar. Não vá fazendo um monte de coisa porque eu estou falando, essa é a minha experiência. Mas eu queria que você colocasse de pé. Eu poderia tecer tantos outros assuntos aqui acerca disso. Mas existe na tua mão um poder para você destrancar o futuro dos teus filhos. O poder da bênção dos pais. Se você for disciplinado e periodicamente puder abençoar os seus filhos semanalmente, profetizando o seu futuro, vocês vão ver algo maravilhoso acontecendo neles. Marcelo, eu não sei como fazer. Transmitindo a bênção aos seus filhos. Aprenda sobre essas coisas. Permita que Deus trate e faça isso no seu coração. Mas primeiro, obedeça os mandamentos do Senhor. Ame. Perdoe. Se liberte dessas coisas que têm nos amarrado. Nós desenvolvemos dentro da nossa casa. Eu sei que vocês, homens, passaram por tantas informações lá. Mas não pense que acabou. Talvez apenas começou. E assim, você que não foi no legendário, fala, eu vou ter que ir no legendário para começar. Não, não, já começou. E Deus vai te levar em algum momento para algo mais. Mas alguma coisa na sua casa está na sua mão. Para começar, a gente precisa hoje nos arrepender. Porque eu sei que tem gente aqui que está magoada, chateada, ofendida, traída, passado para trás. Falaram coisas acerca de você. Te lesaram financeiramente. Te machucaram. Foi destratado, não foi compreendido, te passaram a perna no trabalho. Ou menosprezaram o seu trabalho. Ou esposas que foram feridas pelo marido e abandonou, porque achando que mandando embora vai resolver. Filhos que não conversam mais com os pais, porque machucaram. E assim a igreja vai andando, porque a gente vem aqui e não sabe o flagelo que está cada um, com as suas dores e dificuldades. Mas você pode esconder de quem você quiser, mas dele, não tem como. Ele te trouxe aqui hoje pela manhã, para que você seja obediente, e comece a relacionar com ele, e a única forma é se arrependendo, e pedindo perdão. Para que esse relacionamento volte de alguma coisa que está te prendendo. Porque você não vai querer provar a vida inteira para essa pessoa que te feriu que você não é aquilo. Para. Ela não pode pagar. Ela não pode devolver quem é você. Ela não pode arrumar aquilo que ela já fez. Você não consegue controlar as palavras das pessoas, nem as suas atitudes. Mas você consegue controlar a sua. E Deus está te dando a chave, a oportunidade hoje de resolver essas coisas aqui. Porque aqui é a casa do Pai. Mas lá na sua casa é a extensão dessa casa. Lá é o prático. Feche teus olhos e pergunta, Senhor, tem alguém que eu precisa liberar hoje? Pai, eu peço que o Senhor aumente a tua presença nessa manhã. E que o Senhor mostre realmente, Senhor, tem alguém ainda que nós estamos presos, que tem determinado a minha identidade. Quem é essa pessoa? Agora fala para Deus, Senhor, como é que o Senhor vê ela? Quem é ela para o Senhor? Pai, mostra agora, Senhor. Aumenta a tua presença, Senhor.
Pergunta se o Senhor a ama. Se o Senhor se importa por ela. Pergunta para Deus, ela é mais importante do que eu? Ou menos importante para o Senhor? Pergunta se Deus a perdoaria. O Senhor perdoaria ele por isso que ele fez? Pergunte. Se Deus faz, e você? Quer perdoá-lo? Quer perdoá-la? Então abra sua boca e diz: eu hoje decido liberar, tirar-te toda a prestação de conta. E diga: essa pessoa não me deve mais nada, porque o sangue da cruz foi derramado e já pagou por todo o pecado, contra mim e contra ele. Eu quero te entregar essa situação em tuas mãos, Senhor. Eu quero te entregar. Quero te entregar a perda, o remorso, a dor, a ferida. Quero entregar meu casamento, minha separação, entregar meus filhos, todas as causas em tuas mãos. Nós cantamos aqui no início do louvor que Deus é Deus do impossível. É esse Deus que você está conversando. E Ele quer você inteiro para Ele. Pai, devolve agora a identidade e o valor. Devolve agora, Pai, a verdadeira imagem do Senhor refletida no coração desse homem e dessa mulher. Se mostra presente a eles, Pai. E nós queremos bendizer o Teu nome nessa manhã. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui ouvindo o que estamos ouvindo. Porque o Senhor nos ama de tal forma que nos trouxe até aqui. Agora cuida dos nossos. Ao voltar para casa, que eu conserte com meus filhos, que eu conserte com minha esposa, e que as coisas do Senhor passam a ser verdade na minha casa, todos os dias da minha vida. Assim nós oramos, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Faz assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Você que se sentiu abençoado, saiba, tem mais um pouquinho no final da tarde, 18h30 te esperamos aqui. Você também que nos escuta em casa, que bom que você ficou até o final, 18h30 te esperamos aqui também.